Olá! A aula de hoje nós vamos continuar trabalhando com a viga engastada, com o acelerômetro na ponta, só que em vez de usarmos o shaker ou a mão para excitar essa viga, nós vamos usar um martelo que vai dar um sinal impulsivo na viga. Então vai ser um sinal de excitação na forma de impulso, que é aquele sinal que vocês viram na teoria, onde o intervalo de tempo é bem pequeno, praticamente nulo, e a amplitude ela é muito grande. Essa é a característica de um sinal impulsivo. Para isso, esse martelo nós vamos utilizar 3 pontas distintas que são conectadas na ponta do martelo, onde a ponta vermelha é a mais macia, a preta é a intermediária e a ponta mais rígida é a branca. Nós vamos fazer as medições com as diferentes pontas do martelo, excitando na forma de impulso, e fazer uma análise comparativa. Começando no Catman Easy, nós vamos adquirir o sinal utilizando cada uma das 3 pontas de prova e vamos comparar também qual que é a diferença que nós podemos observar em cada um desses testes. Então, iniciando o Catman Easy aqui de maneira comum, vamos iniciar um novo projeto. Esperamos o computador identificar a nossa placa de aquisição. Ok. Pedir para o software conectar. E aí vamos então começar aqui as nossas configurações iniciais do software. Vamos deixar habilitado apenas o canal 1. Vamos procurar o nosso acelerômetro que já foi configurado em outros testes e vamos colocar ele aqui também no canal 1. Pronto, o computador processou. Vemos aqui que as características do acelerômetro já foi incorporado aqui no canal 1. E vamos passar aqui então para a parte de ensaios. Nós vamos iniciar uma aquisição e o nosso primeiro teste vai utilizar então a ponta mais macia do martelo. Então vamos em Visualization, vamos buscar aqui o nosso canal 1 da nossa placa de aquisição, um gráfico em real time, centralizar ele aqui. Vamos dar um start nas medições e vou também excitar aqui a viga com o martelo. Então a gente vai ver aqui uma excitação impulsiva. Então vamos iniciar aqui a gravação. Aguardamos alguns instantes até a viga estabilizar. Então quando o sinal dela fica com uma amplitude menor, podemos dar aqui o stop. Vamos salvar esses dados aqui. Criar aqui uma pasta nova. Esse vai ser o nosso primeiro ensaio. Então vamos dar aqui o nome ponta macia. Vamos salvar esses dados. E vamos deixar para analisar esses dados aqui daqui a pouco. Vamos primeiro coletar os 3 ensaios aqui, certo? Então eu vou trocar a ponta agora do martelo e vou repetir a aquisição de dados. Então, iniciando de novo aqui a medição, limpamos aqui a nossa área de trabalho. Vamos trazer de novo o canal 1. Novamente um gráfico em real time. Vamos repetir agora o ensaio. E lembrando, agora nós estamos utilizando uma ponta que é intermediária. Ela então é aquela ponta de coloração preta.
Vamos lá, iniciar aqui a aquisição. Impacto. Vamos aguardar a viga estabilizar. Vamos finalizar aqui a nossa aquisição e daremos um nome, então, para esse sinal. Ponta intermediária. Vamos salvar. Ok, então já temos esse dado aqui também já salvo. E vamos repetir aí pela terceira vez, onde nós usaremos a terceira ponta, a ponta mais rígida. Então vamos lá. Então vamos preparar aqui o nosso terceiro teste. Busco aqui o canal 1 da placa de aquisição. Eu vou agora utilizar a ponta na coloração branca, que é a ponta mais rígida. Iniciei aqui a aquisição. Impacto. A viga já estabilizou. E já vamos dar aqui um stop. E vamos salvar aqui também, dando o nome então ponta dura. Dado salvo. Então vamos passar agora para a análise desses três testes. Para analisar os nossos resultados, nós vamos então em Analyze. Percebam então, ó, que nessa árvore aqui do nosso projeto, nós já temos o último teste que nós fizemos. Então aqui, ó, o nome aqui do arquivo, ó, ponta dura, ele já está carregado aqui então, certo? O que que nós vamos fazer? Vamos fazer o carregamento, fazer o load dos ensaios anteriores. Então nós vamos procurar nas pastas que estão no computador. Aqui no nosso caso, então, os nossos testes eles estão sendo salvos na pasta temp, nossas aulas de laboratório, mecânica, e estamos tratando aqui do assunto de viga e mais especificamente estamos falando aqui do martelo. Então nessa pasta nós temos os três testes. O ensaio que nós fizemos com a ponta dura, intermediária e macia. A ponta dura já está carregado, então não preciso refazer esse load, mas caso se eu estivesse iniciando o software do zero, aí sim, eu carregaria aqui o arquivo ponta dura. Como ele já está carregado, eu já pulo esse passo, vou aqui então carregar o arquivo ponta intermediária. Então, seleciono aqui o arquivo, dou aqui um load test. Então ele fica aqui, ó, na segunda posição, ok? Posso expandir aqui, ó, e vejo então o caminho que está esse arquivo. E no final, ponta intermediária. E vou repetir o processo para a ponta macia, o teste que nós fizemos com a ponta macia. Então eu seleciono aqui o arquivo com o nome ponta macia, botão load test. Já tenho aqui então carregado no meu software os três ensaios. Então vamos agora analisar, então fazer uma FFT desses três ensaios. Então vamos lá. Computations. Eu vou iniciar aqui então colocando qual tipo de processamento quero fazer. Então eu quero fazer aqui uma análise no domínio da frequência. O nome, vamos dar aqui o nome para a gente identificar. Agora é mais importante até do que nas vezes que nós utilizamos aqui anteriormente, porque através de cada um dessas FFTs que eu estou configurando aqui, eu vou escolher
um dos canais, um dos testes que nós já fizemos a aquisição de dados. Então o nome aqui ele tem que ser coerente para mim depois não ficar na dúvida de qual teste que eu fiz aqui essa transformada rápida de Fourier, certo? Então, ó, vamos seguir aqui na ordem, né? FFT, ponta dura, esse é o nosso nome. E no canal aqui, então, nós asseguramos que vamos pegar aqui, ó, esse arquivo que é, então, o nosso ensaio com a ponta dura no martelo. Ok? Podemos buscar aqui, então, o nosso canal 1. Certo? E vamos criar. Vamos botar no Create. Feito aqui, então, ó. Podemos ver na pasta aqui, Computations, na nossa árvore do projeto, a FFT ponta dura. Vou fazer já a segunda FFT. Então, ó, o nome ele já vem preenchido, né? Vamos só alterar aqui o final. FFT ponta intermediária. E tomo cuidado agora para o canal, né, os dados que vai ser feita essa FFT, eu escolhi ele corretamente. Então, tenho que ir lá, ó, verifico aqui o nome do arquivo, o caminho dele, o nome, ponta intermediária, ok. Busco, então, esse canal e indico aqui no software. Vamos lá em Create. Então, notem que na minha pasta Computations eu já tenho aqui, então, duas FFTs. Vamos para a terceira. Então, FFT. O nome já está aqui, né? Pré-preenchido. FFT, ponta macia. E vamos buscar os dados lá do último teste. Então, veja aqui, ó, já carreguei ele. O nome dele ali, ó, Viga, ok. Ele aqui, ó, normalmente o teste ele vem aqui sem estar expandido, né, em nossa árvore. Então é só eu clicar nesse mais que eu tenho antes e aí ele me mostra todo o caminho, ó. Então, caminho ali onde o arquivo está salvo está correto e o nome dele também está correto, ponta macia. Busco então esse canal e novamente Create. Então agora eu tenho aqui as nossas 3 FFTs, cada uma aqui referente a um ensaio. Vamos agora visualizar então essas FFTs. Vamos lá na parte de Visualization e vamos buscar. Ó. Primeiro eu vou trazer aqui então para cada teste o nosso sinal no domínio do tempo. E vamos ver aqui o que nós conseguimos identificar. Esse nosso primeiro teste aqui, então, ele é com a ponta dura. Ok. Vamos seguir, então, essa mesma ordem, né? Ponta dura, ponta intermediária e macia. Eu garanto isso vendo aqui o nome do arquivo. Então, eu observo que inicialmente ele traz um pico então maior, mas ainda eu não consigo tirar muita informação, porque esse pico maior pode ser a força que eu apliquei ali na hora, né, de fazer o teste, mas já traz um indício aí de algum padrão nosso. Mas vamos garantir daqui a pouco, olhando também a análise no domínio da frequência. Então, ó, buscamos aqui agora o segundo teste com a ponta intermediária. E, por fim, o teste com a ponta macia. Verificar aqui o nome, ó, ponta macia.
Então, no domínio da frequência, nós não conseguimos ver ali grandes alterações em cada teste, ok? Vemos apenas, ao ampliar isso daqui, ó, o impulso inicial, né? Então, nós conseguimos identificar aqui, ó, vamos dar um zoom, usar aqui H-zoom, buscar, ó, bem no início aqui da nossa aquisição, ó. Então, sinal ele vinha aqui próximo de zero, né? A gente sabe que não é o zero mesmo, porque fica um certo ruído, mas aqui com uma amplitude muito menor do que o realmente quando a gente começa a fazer um ensaio, ó, quando dá o impacto. Quando tem um impacto, então, com o martelo, nós vemos o impulso aqui realmente no domínio do tempo, né, que nós estamos. E depois nós vemos aqui, então, a viga vibrando. E já é possível perceber que tem várias frequências aqui no meio desse sinal, né? Não é aquela senoide lisinha ali, como nós conseguimos fazer através de uma conta matemática, né? Quando a gente plota um gráfico através apenas ali das contas. Aqui a gente vê que tem um sinal sobreposto aqui também. Então vamos partir para a análise dos dados no domínio da frequência. Nós já criamos as FFTs, então basta aqui trazer aqui para a nossa área de trabalho, diminuir aqui um pouquinho mais os gráficos no domínio do tempo. Vamos lá, então. Primeira, FFT, representando, então, a ponta mais dura, mais rígida. Nós podemos observar aqui, então, o espectro que nós temos aqui das frequências dos diferentes modos desta viga. Então, e aqui vamos observar, ó, trazer uma atenção maior para os modos com maior frequência. E vamos comparar aqui, ó, com o gráfico da ponta intermediária. Já podemos ver uma diferença, vamos colocar aqui um do lado do outro. Já podemos notar aqui uma certa diferença que essas frequências mais altas, elas não são tão proeminentes aqui no gráfico que nós temos com a ponta intermediária. Aqui o nosso título, FFT, ponta intermediária. Vamos aqui ver agora, por fim, ponta macia. Então, essa daqui é a FFT da ponta macia. Vamos comparar com a FFT da ponta mais rígida. Já vemos aqui, ó, que, por exemplo, esse pico próximo aqui a 400 Hz, nós não vemos ele aqui. Ou vemos ele aqui muito pequeno. Vamos comparar o gráfico da ponta macia com a ponta intermediária e nós vemos então novamente que essas frequências mais elevadas realmente na ponta macia não aparece, na intermediária tem uma amplitude menor quando comparado com a ponta mais rígida. E as frequências mais baixas aqui, nós podemos ver então a escala dos gráficos está um pouquinho diferente, mas nós podemos ver também uma diferença aí nas suas amplitudes. Aqui temos então a ponta mais macia, que é a ponta vermelha. Vamos conectar deste lado do martelo. Com o martelo nós vamos dar uma pequena pancada no sentido aqui da viga próximo ao acelerômetro e fazer a análise na resposta do tempo e da frequência. Depois, trocamos a ponta, passamos para a ponta um pouco mais rígida, que é a ponta preta,
Fazemos a mesma coisa, damos um impulso, né, uma variação na forma impulsiva na viga, próximo ao acelerômetro. E, finalmente, trocamos a ponta para a ponta mais rígida, que é a ponta branca. Conectando, então, ao martelo e excitando a viga da mesma maneira. Essa análise aqui foi feita, trocando as pontas, e com os gráficos obtidos, o que se pede nessa aula, ao final desta aula, é que os alunos façam uma análise da entrada impulsiva e das respostas obtidas. Para isso, vocês vão rever a teoria dada de entrada impulsiva e apresentar um relatório fazendo essa análise das respostas.